Nos vídeos anteriores do nosso encontro ao vivo, eu comentei com vocês sobre a energia de abril, que vem com muito mais força, com muito mais vitalidade, mais acelerada, para nos colocar em movimento. E eu resolvi então, comentei lá no outro vídeo, que eu traria esse vídeo para nós falarmos mais sobre as características dessa energia, porque eu acredito sim que o mês de abril vai ter esse impacto bem grande na maneira como nós lidamos com o nosso dia a dia. Planetariamente, nós estamos vivendo um momento de uma aceleração da energia, uma aceleração energética do nosso planeta como um todo. E talvez você já tenha notado que a cada mês de 2026, é, a energia estava nos convidando a soltar aquilo que não faz mais sentido, a romper ciclos repetitivos. Então, nós sentimos isso no final do ano passado, depois uma pequena movimentação em janeiro, em fevereiro, em março. Março foi uma energia menos acelerada e que falou das nossas estruturas, da nossa base. Por que que ela foi importante? Porque março veio com uma energia 4 de estrutura que diz sobre quais bases você está criando esse ciclo novo. Porque nós estamos em 2026, num ano universal um, que é um ano de primeiro ciclo novo que vai perdurar ali por 9 anos. Então, é o primeiro ano de um ciclo de 9 anos que nós estamos construindo algo novo. Sobre quais bases? Então, Março falava sobre isso, sobre você observar, observar as relações, observar aquilo que você continua repetindo e que talvez não faça mais sentido. Então, foi mais como um mês de observar. Só que chega abril e a energia de abril ela movimenta você mais ou menos assim, dizendo: olha. Você observou, você notou, você tem consciência de que isso aqui não serve mais, isso aqui serve. O que você vai fazer com isso? Por isso que eu digo que ela vem mais acelerada e mais impactante. Porque se você estava resistindo à mudança, e muitos de nós resistem à mudança, é, essa energia de abril, ela te chacoalha para falar assim, ó, você não pode ficar no mesmo lugar. Não dá, a gente está te chamando para fazer um movimento. E sempre vai ser um convite. Só que esse convite ele vai ficando cada vez mais forte para evitar que você fique estagnado, que você fale, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, abril vem com esse movimento forte e se nós subirmos a nossa vibração, escolhendo conscientemente para onde nós vamos levar a nossa energia, para onde nós vamos levar a nossa atenção, nós conseguimos perceber com mais facilidade os momentos em que nós deixamos a nossa vibração cair, que nós deixamos a nossa sintonia cair. E isso se torna muito mais forte. Você concorda comigo que se você sempre dirige um carro automático, na hora que você pegar um carro com câmbio manual, vai ser mais difícil, você não vai sentir o mesmo conforto? Com a nossa energia é a mesma coisa. Você se acostuma a vibrar mais alto e quando você baixa a sua vibração, você percebe que não é tão agradável, que você não quer brincar aqui nesse parquinho mais porque você já entendeu que existe uma energia mais leve que te traz mais acolhimento, onde você se sente melhor. Então você naturalmente vai querer se conectar com essa energia. Então o que que abril vai mexer com você? Vai mexer para você agir. Ó, já analisou, já estudou, teve janeiro, teve 3 meses para você pensar nisso. Agora é hora de agir. Pequenos movimentos de gerar transformação. Então, o que você quer viver? Age em direção daquilo que você quer viver. E é agir, 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 pequenas coisas no seu dia a dia. Eu comentei no vídeo anterior que nós sempre teremos a liberdade de escolher muito bem os nossos pensamentos, de escolher a nossa emoção, de escolhermos como nós queremos olhar para o que acontece lá fora. E essa liberdade que você tem de dizer, olha, isso aqui eu não quero criar, o que que eu escolho criar em vez disso? E você mergulhar internamente e criar aquilo que você deseja, vai te impulsionar na direção dessa expressão mais autêntica sua, dessa expressão mais transparente. E quando você faz isso, você muda o campo, você contribui para esse consciente coletivo que afeta todos nós. Então, você pode ser essa contribuição para o consciente coletivo, levando muito intencionalmente a sua energia para aquilo que você deseja criar e não para aquilo que você não quer, não para aquilo que te traz medo, não para aquilo que reforça uma sensação
de escassez ou de abandono ou de desamparo. Você fala, não, não quero me conectar com isso. Eu quero levar minha energia para esse lugar, porque é aqui que eu quero direcionar. E a força desse mês de abril, ele vem facilitar esse movimento de nós sermos agentes de mudança nesse campo do consciente coletivo. Então, por conta disso que abril vai ser significativo. E quem já está então mudando desde janeiro vai transitar por esse período com mais facilidade, às vezes até de uma forma mais acelerada. E quem está resistindo à mudança, quem fala assim, ah, eu quero, mas eu ainda não fiz nada, pode ser que sinta-se um chacoalhão nesse mês para que você se coloque em movimento, para que você comece a agir com mais intencionalidade e saia desse processo de estagnação repetindo padrões antigos. Pensa assim, nós estamos fazendo uma mudança, como se fosse um reset energético mesmo, de soltar programações antigas, soltar programas antigos e trazer, sustentar uma energia nova. Isso depende de nós fazermos essa escolha. E quanto mais de nós escolhe esse movimento, mais forte esse movimento se torna. Então, será que você está resistindo ou será que você está mudando desde janeiro? Observa. E aí, o equilíbrio, o equilíbrio interno, ele vem justamente desse movimento que nós fazemos nesse coletivo. Então, você estar aqui participando do encontro ao vivo que nós fizemos, você estar assistindo esse vídeo, sabendo que você pode direcionar a sua energia, esse movimento coletivo é transformador. Ele gera esse impulso, ele é contribuição. Ajuda a desfazer essa programação antiga para que a gente sustente uma nova energia que está ganhando espaço. Vocês vão sentir isso, é muito interessante. Às vezes nós podemos sentir isso fisicamente também, essa mudança de energia. Você sente um sobe e desce da sua disposição, do seu ânimo. Uma hora você sente muito sono, depois você sente muito energizada. Você pode até dar uma acompanhada na frequência Schumann para você ver como que você se sente quando ela sobe e quando ela baixa. Quando que você se sente melhor? Quando que você sente que a sua energia não está tão legal? Só por curiosidade, a título de curiosidade, você pode fazer isso para você perceber como que o seu corpo, que também é energia, ele está se ajustando com essa energia nova que está chegando aqui para nós. E aí, se essa energia nova está vindo, está ganhando espaço, ela pede que nós tenhamos comportamentos diferentes do que nós tínhamos até agora, que nós mudemos esses padrões, escolhendo agir de uma maneira diferente, reagir de uma maneira diferente ao que acontece fora. Então, através de novas escolhas. Essas novas escolhas, se você já identificou, talvez, que algumas coisas não estão legais nos relacionamentos, no trabalho, na sua rotina mesmo, um pequeno movimento que você faz em direção da mudança. Pequena coisa, não precisa ser algo gigantesco, algo que você mude 180 graus, não é essa a ideia, mas que você comece a fazer essa transformação nos pequenos passos para romper essa programação antiga e dar abertura para o novo na sua vida. Olha que interessante, né? Então, se você resiste, ser uma pessoa que tem mais dificuldade para lidar com essas mudanças. E se você for aluna do curso dos florais no cotidiano, você pode trabalhar com os florais que nós temos dentro do curso que lidam justamente com essa questão de mudança. Então, nós temos o floral constância, nós temos o floral caminho, que ele é muito forte para isso. A gente pode trabalhar com floral desapego, com expande, com flexibilidade. São vários florais, o floral realidade também, que nós temos dentro do curso que te ajudam a lidar para deixar de contar a sua mesma história e você comece a mudar o seu comportamento, fazer escolhas diferentes a partir do que você enxerga fora. Então, esse é o lado energético, mas você também pode trazer uma abordagem, uma pequena mudança que você faça no dia a dia para ancorar essa energia. Você pode escolher uma coisa nova que você vai fazer por semana. E não precisa ser, olha, durante todo o mês de abril, 4 coisas novas, né? Uma para cada semana. Não, você escolhe, ó, primeira semana de abril, o que que eu vou fazer de diferente? Pequenas coisas. Pode ser uma mudança na sua rotina, uma mudança no caminho, no seu caminho, uma mudança sobre onde você almoça, o que você come.
experimenta isso, porque quando você vai abrindo esse espaço para o novo, ele vai encontrando passagem no seu sistema energético. E isso é muito importante, porque mostra uma disposição sua de se conectar com essa energia. Durante esse processo, que eu comentei que o nosso corpo ele também sente esse ajuste, pode ser que você sinta esse alto e baixo da sua disposição, da sua capacidade de concentração. Para algumas pessoas, elas vão perceber isso, algo começa a incomodar mais, né? Então, é normal, porque o nosso corpo ele está encontrando uma nova faixa de operação, uma nova faixa de vibração. A sua assinatura energética, ela está sendo ajustada. E isso afeta tanto o nosso mental, quanto o emocional, quanto o espiritual. Então, observe, né, que você pode ter essa sensação de hoje eu estou me sentindo meio perdida. É normal, volta para o seu centro, faz alguma atividade ali para aterramento que facilita esse movimento da energia. É, você pode sentir também uma perda de referência já que você está dando essa abertura para o novo e você está rompendo ciclos repetitivos, por algum momento pode ser que você se sinta meio perdida. E isso é normal, porque é um período de transição. E nos períodos de transição, nós temos esse ajuste, né? E aí, como é que esse movimento vem? Você, quando começa a dar espaço para energia nova, você pode começar a ter lembranças de coisas que já aconteceram. Vêm memórias, lembranças de alguma coisa que você experimentou que não foi legal, um trauma que você teve, alguma coisa que aconteceu ali na sua história, e essa lembrança ela vem à tona não para te levar de volta para aquele lugar, mas porque essa memória estava guardada no seu campo. E quando a energia nova vem, ela movimenta isso que estava parado, essa energia que estava estagnada. Se você assiste os meus vídeos sobre os florais vibracionais, você deve lembrar que eu falo muito sobre bloqueios energéticos. Os bloqueios energéticos são isso, são energias que vão se cristalizando no nosso corpo, elas vão ficando mais fortes no nosso corpo e elas dificultam o fluxo da energia pelo nosso sistema. E cada um dos nossos chakras, os nossos centros energéticos, cada um deles lida com uma memória celular, uma memória de vida, uma memória de experiência diferente em áreas diferentes. Então, quando você começa a expandir a sua vibração, expandir a sua assinatura energética, esses bloqueios que estavam guardados, eles são movimentados. É como se você limpasse a sujeira que está ali debaixo do tapete, que você nem sabia que existia, né? Fazia um tempão que você não levantava o tapete, então agora você começa a levantar e esse movimento acontece. O que que é para fazer com isso? É para você ficar remoendo, revivendo? Você vai ver que na maioria das vezes você não vai ter a mesma resposta emocional àquela lembrança. Você simplesmente vai lembrar e falar: olha que interessante, lembrei disso, mas eu não tive a mesma reação emocional. Isso mostra essa transformação, mostra a liberação dessa energia que estava guardada no seu corpo, sem você ter que passar pela dor novamente. E aí, de novo, se você está dentro do curso dos florais vibracionais no cotidiano, você pode trabalhar, por exemplo, com o floral paz. Para fazer esse movimento, você pode trabalhar. Vou ver a lista aqui, ó. Quais são os florais legais para você trabalhar com isso? Acalento, gente, floral acalento, ele é perfeito para isso, porque ele lida com as nossas dores, com os nossos traumas. Então, se vier uma memória, você pode ativar esse floral por uns 2, 3 dias. Para quê? Para fazer a integração da sua energia, já que aquele bloqueio energético foi liberado. Você pode também trabalhar com floral colo. Floral colo é uma maravilha, aquele colinho de mãe mesmo, quando você faz esse processo de mudança que é mais significativa. Olha que interessante. Então, todos esses florais, eles são contribuição para você lidar com esse processo. É, um outro ponto que você pode observar é que algo que aconteceu há muito tempo atrás e você nem se lembrava mais, ele volte à memória. Então, é diferente do primeiro exemplo que eu trouxe, que ali você lembra dessa experiência, você lembra do que você viveu, da dor, da tristeza, e aí você não vai ter mais a mesma resposta emocional a essa lembrança. Nesse outro caso, talvez seja algo que você nem lembrasse mais. Por que essa distinção? Porque às vezes, quando nós pensamos nas nossas camadas energéticas e nas camadas emocionais, essa informação que você não acessava, que você nem lembrava, é porque provavelmente ela ficou ali guardadinha para você não ter acesso a ela
porque ela poderia causar essa resposta emocional muito mais forte. Então, num mecanismo de defesa, é como se nós esquecêssemos que aquilo aconteceu. Então, pode ser que você note que essa lembrança vem à tona e você fala assim: vou trazer um exemplo bem bobo, mas só para ilustrar isso. Você fala: nossa, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha ido no mercado com a minha mãe e eu me perdi e fiquei sozinha e fiquei chorando por um tempão até encontrar de novo a minha mãe, que é aquela sensação de abandono, de desamparo. Hoje, como adulta, você olha para aquilo e fala: não era o fim do mundo, mas para a criança que viveu aquilo, é um momento traumático. Ela se sentiu ali abandonada, perdida. E o seu sistema ele pode ter esquecido dessa situação para te poupar daquela carga emocional. E em abril, essa lembrança vem e você fala: olha que curioso, nem lembrei que tinha passado por isso. Mas essa energia, essa lembrança, ela simplesmente vai passar e vai ser liberada e não vai ficar mais guardada no seu sistema. Por quê? Para que mais energia nova circule pelo seu sistema. Então a gente está tirando toda essa sujeira debaixo do tapete. Fez sentido aqui para você? Eu espero que com esse caso seja mais fácil de perceber. É algo que vocês também podem notar em abril, já que nós estamos falando que a nossa assinatura energética ela está subindo, junto com essa subida de assinatura energética, a nossa sensibilidade e energia também aumenta. Então, você pode se tornar mais sensível e mais perceptível, mais influenciável, digamos assim, para a energia da outra pessoa. Que eu quero dizer com isso? Imagina que você está conversando com alguém, vocês estão combinando, a pessoa está olhando para você e sorrindo, toda simpática, mas um lado seu fala assim, engraçado, tenho a impressão que essa pessoa não está realmente sorrindo. Ou seja, você vai começar a ter essa sensibilidade para interpretar a energia da pessoa e não, às vezes, uma máscara que ela colocou porque ela aprendeu que ela tinha que trabalhar com essa máscara. Faz sentido isso para você? Essa sensibilidade energética faz com que a gente consiga perceber a real emoção da pessoa. Como que ela vem, como que ela está inteira ali conversando com você. Então é como se você conseguisse olhar através da máscara dela. Que você vai fazer com isso? Confrontar? Não, mas só observa, né? Como que é muito fácil nós termos essa percepção. Se for alguém próximo, você pode até falar assim, ó, você realmente está afim de fazer isso, aquilo que vocês estão combinando, para dar uma abertura para essa pessoa, para que ela possa trabalhar mais com a expressão verdadeira dela, para que ela também possa abandonar as máscaras. Esse abandono das máscaras de condicionamento é uma característica que vem forte em abril. Por quê? Porque se você sobe a sua vibração, cada vez mais você vai querer ser transparente com a sua essência, com quem você é, e não ficar fazendo joguinhos ou tentando se encaixar ou ter um comportamento que alguém te ensinou que você teria que ter. Já pensou nisso? Ai, essa é uma característica dessa energia de abril. Então, observa como que você vai ter essa percepção. Se você vai ter essa percepção da energia do outro, da intenção do outro, da emoção que o outro está trazendo para essa troca energética com você. Se você for aluna do FAP, nós falamos lá dentro sobre a escrita intuitiva. Eu recomendo que abril você faça mais ainda essa escrita intuitiva, porque isso vai facilitar esse processo. A energia de abril vai facilitar esse processo da escrita intuitiva. E um outro último ponto, já que nós estamos falando dessa transparência de ser quem você é, de ancorar mais da sua própria essência, é, é interessante você observar que as situações, os cenários, as relações nas quais você sente que você tem que ficar sempre se moldando para pertencer, para se encaixar, para ser aceita, quando existe muito condicionamento nas relações, olha, você tem que fazer assim para que eu esteja do seu lado, isso vai gerar um desconforto muito grande. Então, essa tolerância para ficar se ajustando, se regulando para que o outro te aceite, para que o outro te acolha, a sua tolerância vai ficar muito mais baixa. E isso pode gerar alguns conflitos nesse movimento. Então, observa. Se você for aluna do FAP, recomendo que você ative o floral da Mártir para você fazer esse ajuste, ou o floral da conectora. Se você for aluna do curso dos florais vibracionais e ano cotidiano, quando a gente fala desse ajuste aqui das relações, você pode trabalhar com o floral
alegria. Você pode trabalhar com o floral, deixa eu ver qual. Ah, e o Eleva. O Eleva é fantástico, porque ele vai fazer com que você consiga dar mais vazão para a sua essência de uma forma mais transparente, sem se sentir culpada por isso. Que mais que a gente pode ter? Ah, se você perceber que você está ficando muito irritada nisso, né? Esse desconforto está te levando, essa falta de tolerância está te levando para um lugar de irritação, você pode trabalhar com o floral paz, com o floral calma, com o floral estabilidade, ele também ajuda bastante. Então, alguns florais aqui que vão te ajudar a fazer esse movimento da comunicação mais transparente. Se você for aluna do curso dos florais vibracionais para comunicação, aqueles florais, todos eles foram pensados para te dar vazão para essa expressão autêntica. Então, dá uma olhadinha nos florais que nós temos lá dentro, mas lembra que a maioria deles, tirando aqueles florais que são para falar em público ou para falar um outro idioma, facilitar, né, o emocional para que você fale um outro idioma, todos os outros eles trazem esse movimento de você se expressar, chakra laríngeo, de uma forma mais autêntica. Que mais que a gente tem? Para encerrar, abril fazendo todo esse movimento de mudança, ele vem para te levar na direção de você, então, ser um movimento de expressão mais conectado com a sua essência, mais natural, mais autêntico. Então, se você aprendeu a vida inteira alguém falando para você que você tinha que falar baixo, que você tinha que se comportar, que você tinha que ser uma boa moça, abril chega para você e fala assim: mas para que que você está fazendo isso? Por que que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo isso? Para você refletir, para você pensar na sua expressão, para que você consiga fazer com que essa essência se expresse de uma maneira muito mais transparente, muito mais autêntica. E isso é fundamental, porque quando nós viemos para essa vida, nós esquecemos dessa nossa essência. Ela acaba ficando muito sufocada, ela fica muito escondidinha. Nós falamos mais sobre isso nos vídeos do encontro. Então, se você não assistiu os vídeos do encontro ao vivo, assiste para você entender isso que eu estou falando. Mas cada vez mais, nesse nosso movimento de expansão de consciência, de subida da nossa vibração, cada vez mais nós vamos nos aproximar da nossa essência mais verdadeira. Essa é a proposta, né? Então, abril já vai te dar uma prévia de como é isso. Depois me conta como você se sentiu, tá bom? Então, um abraço para você. Desejo que abril seja fantástico para você, que você se sinta muito bem nesse mês. Eu adoro mudança, então eu imagino que vai ser um mês bem interessante para mim.